meu querido amigo, estamos no ar com mais um Direito e Justiça, sempre naquela alegria, aquela satisfação imensa de levar a melhor informação para você que está em casa, que está na escola, na universidade, enfim, na empresa, onde você estiver, que a gente sabe que a gente está alcançando, está chegando muito longe, por esse país inteiro, inclusive. A gente tem recebido tanta notícia boa, tanta informação de que vocês estão gostando do programa, que estão realmente aproveitando esses conteúdos. Isso para nós é extremamente satisfatório, porque a gente sabe que está conseguindo motivar você, que está conseguindo te inspirar. Isso para nós é o que vale, é o que conta, é o que a gente quer, porque o que nós queremos é justamente fazer com que você, além de conhecer cada vez mais, possa se inspirar naquele entrevistado especial que sempre vem aqui todas as semanas, buscando de alguma maneira compartilhar sua experiência, seu conhecimento, seu conteúdo, sua vida, né, com a gente. Então, eu hoje estou muito, muito feliz, porque estou aqui com uma grande entrevistada, que na verdade já está conosco, inclusive aqui no programa, já estreou com a sua coluna, e hoje vem contar para a gente um pouco da sua vida, da sua carreira, enfim, dos seus projetos de vida, e compartilhar conosco essa rica experiência que ela tem de vida e de carreira. E vocês já devem imaginar de quem eu estou falando mais, né? Já que é para fazer um suspensezinho, vamos aguardar para vocês verem depois de quem eu estou falando, não é mesmo? Além dela, que é essa pessoa incrível, linda por dentro e por fora que está aqui hoje, eu também tenho, com certeza, sempre, né, ótimas informações aqui para trazer para você através das colunas, né? Nas colunas do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo, nas colunas também de direito imobiliário, claro, como não poderia deixar de ser, a coluna da doutora Camila Costa Xavier, que vem sempre trazendo aquela informação preciosa para todos nós. Gente, o programa tá incrível, tá espetacular, e você sabe, né, que não dá para perder. Então, você espera um pouquinho aí, agora eu vou chamar o nosso patrocinador e depois a gente volta já com a nossa entrevistada especial da semana, tá certo? Vamos lá! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido público, estamos no ar então com o nosso Direito e Justiça nessa edição fantástica e inclusive hoje eu estou contando aqui com alguém muito especial que eu já tinha sinalizado lá atrás, que já é nossa colunista e hoje me deu a honra de estar comigo aqui nesse sofá para falar com a gente, com o nosso público tão querido, que é a doutora Camila Costa Xavier. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, doutora. Para mim que é uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Agradeço o convite para participar desse programa tão relevante e para esse bate-papo tão interessante. Ah, imagina, você é, como eu falo para o público, né, linda por dentro e por fora. Né? Igualmente somos, não é verdade? Imagina, o que é isso, né? Você é uma pessoa que já está no meu coração desde o primeiro dia que eu te conheci, né? A gente trocou tanta experiência boa, né? Tanta afinidade, tanta né, doutora? Né? Tantas histórias, Sem né, dúvida. parecidas, né? Sim, histórias de vida, histórias profissionais e, enfim, ainda teremos muitas pela frente. E com certeza teremos mesmo, e é tão legal, gente, é tão gratificante quando a gente está trilhando um caminho e se depara com pessoas boas, com pessoas do bem e que fazem, né, tantas boas ações, como é o teu caso, doutora, que assim, além de ser, como eu falo, linda por dentro e por fora, né, em todos os aspectos, é super inteligente e é agora a titular do cartório lá do Tatuquara, Tabeliã, e assim, desenvolve um trabalho brilhante, com maestria, com todo cuidado, com todo zelo para o cidadão. O que é lindo, né, doutora? Sim, modéstia à parte, é algo que eu faço com muito propósito, e eu tenho uma crença muito grande, uma fé muito grande no que eu faço isso com muito propósito, e eu acredito que até por isso que Deus me mandou
para o cartório do Tatuquara, que, como sabemos, é uma região mais simples da cidade de Curitiba, uma cidade maravilhosa, uma cidade super bem estruturada, mas lá é uma região mais carente e que precisa de uma pessoa que tem uma sensibilidade a mais, acredito eu, para que possa efetivamente atender essa população e fazer a diferença na vida desse pessoal. E, felizmente, né, nesse período em que estou à frente do cartório, o feedback tem sido esse, de realmente uma realização e de uma surpresa, né, do cidadão encontrar ali algo que ele não esperava, que ele não sabia, um serviço que ele não sabia que ele tinha acesso, né, resolvendo problemas que ele não sabia que ele podia resolver, e isso realmente é algo que me traz uma realização muito grande. Ah, isso é espetacular, né? Que nem eu falo, quando a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta, aliado a uma prestação jurisdicional, algo importante para o cidadão, né? Você efetiva um direito, você consegue levar isso, e ainda mais, como você falou, para uma comunidade, né, que é mais carente, que precisa do seu problema, né, solucionado, precisa de uma explicação clara sobre um documento, né? Sim. E você tá lá para poder fazer isso com tanta qualidade, com tanto carisma, né? Com tanto cuidado, né? Sim, com certeza. Inclusive sobre isso que estávamos falando agora há pouco, né? É uma população que precisa, que muitas vezes não tem acesso a uma assessoria jurídica, né? Claro, existe defensoria pública e N outros equipamentos, mas sabemos que muitas vezes eles não são suficientes para atender toda a demanda, e então a gente realmente tem que prestar um serviço mais delicado, mais atencioso, e temos que falar a língua do povo, né, o que eles precisam, resolvendo os problemas que eles têm. E, felizmente, temos sido muito bem sucedidos nesse sentido, e especialmente no que tange ali ao registro civil, né, o cartório é um cartório de notas e de registro civil, então tem esse viés aí, essa atuação social muito forte. É isso que é muito importante, né, gente? A gente comentava mesmo nos bastidores que o direito, de forma geral, ele é sempre muito, né, voltado, né, aquelas questões mais, assim, que são muitas vezes difíceis para a população em geral atender, né, a linguagem difícil, né, muito específica, e aqui a gente tenta desmistificar justamente, o programa já tem esse viés, né, de trazer uma comunicação que ela tenta aproximar o público, o grande público, do direito, de uma forma simples, de uma forma facilitada, de uma forma compreensível. E o teu trabalho está justamente alinhado a este propósito, que é fazer o povo se aproximar disso, né? Exatamente. O acesso. E com a intenção de desmistificar essa figura do cartório, que muitas vezes não é muito compreendida. O que um cartório faz? O que um cartório pode fazer por você, né? E o meu projeto e a minha proposta de comunicação é exatamente de descomplicar, de comunicar isso com clareza para a população, para que ela possa efetivamente fazer valer os seus direitos. Porque existem inúmeros serviços que são inclusive gratuitos, né, e que estão à disposição da população. Às vezes, né? Frequentemente, a maioria das pessoas nem sabe, não conhece os caminhos para ter acesso a esse serviço, e muitas vezes fica ali, né, tendo uma necessidade, enfrentando ali uma carência, uma dificuldade. Então, o meu projeto, né, como eu falei, como eu tenho essa fé muito grande no que eu faço, né, e nessa figura do cartório como uma ferramenta, na verdade, como uma ferramenta aliada na realização da justiça, né? Então, a gente fala do extrajudicial nesse sentido. Então, eu busco realmente levar isso, trazer essa clareza, essa compreensão dessa ferramenta super importante, que já existe há anos, que existe em muitos países, não é só no Brasil, embora muita gente acredite, né? É muito famosa essa frase, né? Cartório só existe no Brasil. Isso. Mas que a população, na verdade, não sabe como usar, não compreende bem. E a ideia é virar essa chave. Exatamente, tá aí, ó. Realmente uma pessoa, uma grande profissional aqui que não quer só fazer o seu trabalho, ela quer fazer a diferença no seio da sociedade, gente, mas ainda temos muito que conversar aqui com a doutora Camila, que vai nos contar muito ainda da vida dela, da profissão, do cartório, mas nós vamos agora chamar aí a coluna do Matheus e Tiro de Castro para a gente ver o que aconteceu na economia nessa semana, depois a gente volta. Espera aí. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito do relatório do
FMI, do Fundo Monetário Internacional, acerca do crescimento da economia brasileira para o ano de 2024, apresentando uma alteração em sua previsão, aumentando-a de 2,1% para 3%, apontando aí um maior dinamismo da economia brasileira, atrelado ao aumento do consumo privado e do investimento, ao aquecimento do mercado de trabalho e também ao menor efeito das enchentes que afetaram a região sul do país. Em contrapartida, o relatório também aponta que o crescimento da economia brasileira no ano de 2025 apresentaria um menor dinamismo, uma menor magnitude em função do aumento esperado para a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que, de certa maneira, acabaria desestimulando relativamente o processo que vem sendo vislumbrado de crescimento para a economia brasileira. Além disso, o relatório também aponta que a era de crescimento atual da economia brasileira estaria chegando ao fim devido ao esgotamento da demanda reprimida e aos efeitos provenientes das transferências governamentais. Na minha avaliação, tal relatório, embora apresente aspectos que são relevantes, que são realmente críveis, como, por exemplo, a questão da taxa básica de juros, do fato do crescimento dela desestimular relativamente o crescimento da economia brasileira a partir de então, na minha avaliação, ela acaba se pautando em um grande reducionismo na medida em que ela apenas considera as transferências governamentais e a demanda reprimida como fatores fundamentais do crescimento econômico da economia brasileira, ignorando, por exemplo, o crescimento da formação bruta de capital fixo, isto é, o aumento de investimentos conduzido pelas empresas brasileiras em um período em que o câmbio estava relativamente apreciado, isto é, a economia brasileira logrou êxito em aumentar a magnitude de investimentos, aumentar a sua capacidade produtiva, justamente em função das máquinas e equipamentos estarem relativamente barateados no comércio internacional em função do câmbio apreciado. Ou seja, justamente nesse sentido, aumentou, de certa maneira, a capacidade da economia brasileira de crescer mais. Ou seja, esse, inclusive, é um aspecto que não foi considerado de maneira satisfatória, na minha avaliação, na última ata do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que, de certa maneira, considerou que o PIB efetivo se encontra acima do PIB potencial, isto é, de que a economia brasileira está crescendo além de suas plenas capacidades, o que para mim é o equívoco, na medida em que o Brasil, né, a estrutura produtiva da economia brasileira, os empresários, né, as empresas conseguiram aumentar a sua capacidade produtiva, aumentaram, de certo modo, a quantidade de trabalhadores potenciais a serem absorvidos por toda essa estrutura produtiva, na medida em que você tem mais máquinas e equipamentos, você tem mais capacidade ociosa para conduzir este processo de crescimento, né, aumentar a empregabilidade subsequentemente. Ou seja, na minha avaliação, tais aspectos, de certa maneira, vêm sendo ignorados nessas previsões, nessas análises preditivas acerca do crescimento da economia brasileira, que não vêm, de certa maneira, considerando aspectos fundamentais, tais quais o crescimento da capacidade produtiva, dos investimentos e a maneira como isso impacta, né, a capacidade que a economia brasileira tem de crescer num futuro próximo, em curto a médio prazo. Então, nós temos aí uma reflexão bastante importante que deve necessariamente conduzir para um olhar mais aguçado acerca dessas condições e não se baseando apenas nessas análises preditivas que vêm sendo conduzidas por analistas do mercado financeiro e também do FMI. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então após a coluna do Matheus e Tiro de Casco, a economia, falando aqui com a doutora Camila, ainda claro, né, com muita coisa para a gente conversar ainda, né, Sim. doutora? E assim, muitas perguntas, né, que chegam e o pessoal querendo participar, sabendo já que ela viria, e algumas pessoas, né, algum passarinho contou para alguém e mandou aí umas perguntinhas para a gente fazer para ela aqui, inclusive, né? E dentro disso tudo, que vocês sabem que a gente leva uma conversa aqui de uma forma realmente muito tranquila, né, sem seguir roteiro. Sim. A gente não gosta de roteiro, a gente gosta de conversar com o convidado com a gente, como se a gente estivesse na tua sala, junto com você. Então, a gente quer que você participe conosco e você se sinta parte dessa conversa aqui. Por isso que a gente vai seguindo mais ou menos aí conforme o público quer, o público pede, mas sem nenhum rigorismo, tá, gente? Então, eu vou perguntar para a doutora Camila aqui o que motivou ela a seguir a carreira de tabeliã e hoje, né, como titular aí
do cartório do Tatuquara. Sim. Nossa, essa é uma pergunta que ela vai ali na minha história, sabe? Na verdade, a minha motivação para essa carreira foi a minha motivação, meu talento, a minha aptidão, foi algo que eu descobri durante o processo. Então, como todo mundo, eu me formei ali na faculdade, né? Quando eu me formei, eu não tinha praticamente nenhuma informação sobre a atividade cartorária, sobre direito notarial e registral. Infelizmente, são temas que não são abordados nas grades curriculares tradicionais, né? Infelizmente, né? Ainda é muito incipiente tudo isso, né? Nas faculdades, né? Muito incipiente. Então, o que a gente conhece ali nas faculdades são as carreiras tradicionais, né? A possibilidade da advocacia, fala-se muito nas principais carreiras para concurso público, juiz, promotor, defensor, e aquilo ali aparentemente era o que havia, né? As possibilidades a serem buscadas. E durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios em órgãos públicos, né, e também tive a oportunidade de fazer alguns estágios na advocacia. E ali eu comecei a desenvolver uma visão crítica, né, e desenhar o meu perfil. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, extremamente proativa, extremamente engajada em tudo que eu faço. E eu senti o gostinho dessa postura na iniciativa privada. E aquilo ali parecia que brilhava meus olhos. Eu tenho esse perfil aqui. Às vezes, quando eu estava trabalhando ali no serviço público, eu me sentia um pouco limitada pela própria estrutura. É super normal, faz parte, né? Mas então eu senti uma dificuldade de ser efetivamente uma agente de transformação, vamos falar assim. E então nem sempre eu via colegas tão motivados e tudo mais, e a iniciativa privada já brilhava os meus olhos nesse sentido. Quando eu me formei, né, advoguei por um tempo, enfrentei também um lado difícil da advocacia, que foi uma sobrecarga de trabalho muito grande, e eu decidi seguir um segundo projeto. E aí me deparei com a carreira do extrajudicial, que é a prestação de um serviço público sob uma ótica privada. Eu pensei, nossa, isso aqui é exatamente o que eu procurava. Une tudo que me agrada, né? Então, a gente está servindo ao público, a gente está executando uma função estatal em prol da população, né? Nós somos servidores, sim, mas com um toque de iniciativa privada. Nós temos um toque de transformação, uma condição de efetivamente fazer a diferença, de imprimir a nossa marca, né? Foi mais ou menos isso que eu fiz no meu cartório. Quando eu assumi ele, né, aqui em Curitiba, eu literalmente fiz uma revolução. Eu imprimi ali minha marca e criei uma realidade, né, que eu acredito que é a de excelência. Claro, sempre temos a melhorar, mas eu pensei, se eu fosse usuária desse serviço, como é que eu gostaria de ser tratada? O que eu gostaria de encontrar aqui? Né, como é que um colaborador de um cartório deve atender ao público? Né? Como é que deve ser nos detalhes, sabe, gente? O atendimento presencial, a retirada da senha, o atendimento telefônico, pelo WhatsApp, pelo site, o preparo, o treinamento do funcionário, a capacitação do colaborador. Legal isso, né? O acesso ao tabelião, ao titular, que tem que existir. Então, eu, literalmente, como eu tenho uma visão crítica e realmente eu sou uma pessoa assim, que tenho um sonho forte, né? Eu tento reproduzir isso no meu dia a dia. Então, quando eu percebi que a carreira de cartório me permitia exatamente esse universo, uma mistura de público com privado, eu pensei, nossa, é o ponto. E na sequência, eu descobri o lado, né, da desjudicialização, que hoje é a tônica dos cartórios, né? Então, eu percebi ali que a gente podia, né, através da atividade cartorária, resolver uma quantidade muito grande de problemas. E essa foi uma dificuldade que eu encontrei na advocacia. Por vezes ali eu me vi envolvida em processos que seguiram por anos a fio, né, tinha ali contato com os clientes que às vezes estavam um pouco frustrados pela demora do judiciário, por sentir que as coisas não caminhavam, né? E a gente sabe que muitas vezes isso acontece mesmo, não é uma coisa tão simples. Então, sentindo que eu poderia resolver uma série de situações com uma certa dose de independência e com uma autonomia que me permitisse imprimir minha marca no serviço, eu pensei, meu Deus, mesmo. É isso, eu não sabia que essa carreira existia e ela foi desenhada para mim. Você vê, né? Exato. E é tão interessante quando você se encontra, porque
A faculdade é algo assim que a gente tem que passar, e é um momento assim que você está no limbo, né? Sim. Você não sabe o que você vai fazer necessariamente, porque Não. são tantas carreiras jurídicas, são tantas possibilidades. Sim. A primeira coisa que normalmente vem à mente é você é advogado, né? Porque é mais comum, né, Claro, digamos, né? sim. Porque senão o resto tudo tem que passar em concurso. É. E só que nos concursos que dizem respeito a cartório, é muito mais complicado, porque o que se noticia muito e que se divulga muito em faculdade é promotor, juiz, defensor, né? É verdade. Agora, cartório, né, você vai entender muito mais quando você se forma, Sim. você vai trabalhar, de repente, no escritório, vai para a área, normalmente, aí, né, civil, né, o direito Sim, imobiliário, daí, opa, imobiliário. né, olha lá o cartório, né? Sim. Aí você começa a enxergar, né, a importância do cartório e da atividade. Então, é algo assim que a gente sempre fala, puxa vida, que pena que nas faculdades a gente não tem ainda essa dimensão, e os alunos acadêmicos, eles não têm esse contato, essa possibilidade. Não, Acho que falta um pouco, né? Falta. Cadeiras que sejam específicas de cartório, abordar essas temáticas mesmo, né? Com certeza. E eu digo isso, eu defendo isso assim, dos dois lados. Tanto para aquele aluno que tem vontade de seguir a carreira, e daí quer saber como é que funciona esse concurso, porque de fato a informação não é tão acessível, não, enfim, como nos demais, né? Até pelo fato de ser talvez um concurso que começou a ser feito com mais frequência, mais recentemente. Então talvez seja uma das funções. Mas também para quem está na advocacia. Hoje a gente vê aí algumas pessoas falando em advocacia extrajudicial, né? Que é exatamente esse movimento inverso, né? Esse movimento inverso. E conhecer essas ferramentas. Eu preciso resolver problemas, mas eu vou tentar não buscar o judiciário num primeiro momento. Como que eu posso? Quais ferramentas estão disponíveis hoje? E tem sido um sucesso, né? Quem já tentou, quem já se utilizou e, enfim, teve a felicidade de encontrar um bom tabelião pela frente, né? Porque é uma dupla, advocacia com tabelião, na verdade, ficou bastante satisfeito. Ah, que bom, também, né, doutora? com certeza. É excelente, né? Mas a gente sabe que assim, né? Assim como em toda carreira jurídica, né? Existem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. Então, cada um vai fazer de um jeito, cada um vai ter a sua leitura daquela situação, daquela carreira, e bem ou mal também tem muito a questão pessoal envolvida, né? Muito. Que não dá para fugir, né? Não dá. Pessoal, cultural, enfim, a forma como a pessoa, a forma, o que ela acredita, né, ali a respeito. Valores, né? Valores, princípios. Então, naturalmente que eu não posso dizer que todos são assim, eu posso dizer que estão chegando aí concursados novos, pessoas com uma energia nova, sabe, com sangue novo, com uma vontade de transformação assim como eu, e isso tem melhorado o mercado. Mas, fatalmente, em toda profissão existem os bons e os não tão bons. São tão bons assim. Bom, doutora, a gente ainda tem mais para conversar, né? Vamos chamar aí a fala do sindicato, para que todos conheçam um pouco mais os sindicatos advogados do estado do Paraná, esse órgão tão relevante. Vamos lá, gente? O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato
possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal, soluções imobiliárias. E vamos continuando aqui então com a doutora Camila. A doutora tem tanta coisa para te perguntar, mas você sabe que tem uma questão que eu mesmo particularmente venho me deparando ao longo dos anos. Você sabe que eu sou fã, né, dos cartórios, dos notários, tabeliães, registradores, né? Eu acho a atividade incrível e sempre fui uma defensora de toda que a alívio classe. ouvir isso. Sempre fui, porque assim, na prática diária, né, a gente vê, ou mesmo como cidadão, né, como aquele que busca o cartório para, enfim, resolver o seu problema, né, a gente sempre pensa assim, mas nossa, é tão rigoroso, e eu mesma já me deparei com críticas nesse sentido, Sim. E dando aula também, né, que eu tenho uma cadeira de direito registral e a gente fala muito dos cartórios. Sim. E os alunos me perguntam, mas nossa, professora, por que é tão complicado, por que tanta exigência, por que tanta coisa, porque eu chego lá para fazer meu registro, né? E a gente sabe que não é bem assim, né, doutora? Não é porque o cartorário é chato, tabelião, o registrador, o notário, né? De forma nenhuma. Na verdade, isso tem a ver com a natureza da atividade e a forma de execução da atividade. Então, como a gente comentou no bloco anterior, o que acontece? Nós somos delegatários de um serviço público. Significa que a titularidade do serviço público é do Estado. Nós recebemos apenas uma outorga, vamos falar em palavras simples, uma autorização para executar aquele serviço nos termos da lei, nos exatos termos da lei. Então, um tabelião e um registrador, ele não tem poder jurisdicional. Ele não pode, eventualmente, suprir ali alguma exigência da lei, contornar, interpretar, como eventualmente acontece no judiciário. Né? Extensivamente, exatamente. Então, ele tem um âmbito de atuação que ele é mais estrito. Né? E isso é da própria natureza da estrutura da atividade. Nós somos obrigados e responsáveis nesse sentido. E também, além disso, né, por sermos particulares executando um serviço público, nós temos uma responsabilidade civil, né? Nós executamos esse serviço por conta e risco. Então é totalmente diferente, né, do que acontece quando nós estamos falando de um serviço público de outras carreiras, né? Então, por trás da atuação daquele agente público existe o que? A estrutura estatal. Por exemplo, um juiz, digamos, né? Por exemplo, digamos. Então, existe um aparato estatal ali que vai responder por aquela conduta, né, que eventualmente seja indevida, enfim, que tenha causado algum tipo de prejuízo a algum indivíduo. É diferente a situação do tabelião. Existe, sim, a questão da responsabilidade civil do Estado, vinculada à atividade notarial e registral, mas ela pode ser até objeto de uma outra conversa, né? Porque ela tem outras características. Então, a nossa atividade, ela é realmente uma atividade orientada pelo princípio da legalidade, estrita. Então, realmente, o tabelião é chato, o registrador é chato. Não, nós estamos obedecendo à lei. Temos o dever de servir à lei, na condição, né, e é uma condição para até mesmo a continuidade dessa outorga. Com certeza, porque é bem arriscada, inclusive, né? Bem arriscada, inclusive, né, de sofrermos aí eventualmente um processo administrativo, e enfim, então... Ações, né, até mesmo penais, né, no âmbito criminal mesmo, sem dúvida, sem dúvida. Então, esse cuidado deve ser realmente, assim, tá acima de tudo, né, doutora? Acima de tudo, e é uma responsabilidade muito grande, porque como eu estava comentando com vocês, a equipe, né, que trabalha no cartório, um tabelião, um registrador, ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe. E aquela equipe não é formada por servidores públicos, como acontece nos serviços públicos em geral.
Então, servidores públicos passam por um concurso, passam por um processo, né? Tem toda uma estrutura também de capacitação, certo? O funcionário, o colaborador do cartório, ele é um colaborador seletista. Então, naturalmente, os cartórios têm seus processos de treinamento interno, de reciclagem, de capacitação. Tem sim, né? Mas é algo que é necessário estar sempre vigilante para evitar que ocorra algum erro que vá prejudicar o próprio cidadão. Então, na verdade, é uma burocracia, vamos falar assim, que protege, né? A intenção realmente é essa. Mas, de fato, como todo esse aspecto ele é muito desconhecido, o sentimento do cidadão é de que, poxa, o que está acontecendo? Existe um entrave aqui, não é verdade? Não estão querendo resolver meu problema, né? Não estão querendo deixar lá eu fazer a minha escritura pública, né? Imagina, e na verdade o pensamento deveria ser o contrário, porque como nós somos particulares, né, o nosso interesse é de prestar o serviço, é de lavrar a sua escritura, é de fazer o seu registro. Então quando nós não fazemos, nós estamos perdendo também, entende? Sim, mas exato. Estamos cumprindo a lei, em benefício de quem? Do cidadão, claro. Então esse é o ponto. Então, gente, a questão aqui não é tão simples quanto parece, né? Não. A lei é rigorosa e, nesse caso, realmente, né, os tabeliães, os cartorários, os registradores, eles respondem na exata medida da sua atuação. Então, se houver qualquer inobservância, qualquer desatenção ao que diz a lei, eles podem responder, inclusive, aí até podendo perder o cartório. E vejam que, além de tudo, como a doutora Camila evidenciou aqui, os funcionários são funcionários contratados por este cartorário, por este notário, enfim. Ele que vai ser o responsável, ele que vai pagar, é tudo responsabilidade dele. Exatamente. Ele vai passar no concurso, ele vai receber o cartório e aquela velha história, toma que o filho é teu agora. Literalmente toma que o filho é seu. Não tem nada assim, não, temos aqui, você assume, mas tem toda uma equipe já pronta, não tem nada. Jamais. Isso é algo que as pessoas também não sabem, né? Então todo investimento por trás de um cartório é um investimento 100% privado. Um cartório mais bem equipado, mais bem aparelhado, num prédio melhor, com máquinas melhores, com um sistema mais moderno, né, com ferramentas ali de segurança, de backup, tudo aquilo ali é um custo direto do tabelião. A equipe, cada funcionário contratado, cada funcionário desligado, uma rescisão trabalhista que acontece, tudo aquilo ali não é do Estado, né? Muitas pessoas acreditam, mas o Estado te entrega algo, você... Não, o Estado simplesmente te entrega a autorização para executar aquele serviço. Todo o resto é seu para gerir como um empresário. Por sua conta e risco. Por sua conta e risco, ou seja... E a lei ali, ó, né? E a lei em cima, exatamente. Então, se tem movimento, tem. Se não tem, não tem. Entendeu? As contas chegam do mesmo jeito, os boletos vencem do mesmo jeito. Os pagamentos dos funcionários também. Exatamente. Não tem choro, né? Não tem choro nem vela. Então, nesse sentido que eu falei que é uma atividade pública, sim, mas ela tem esse lado privado dela, da iniciativa privada, ele é muito marcante. É realmente uma empresa, vamos falar assim, com todos os desafios, né, todas as questões ali que envolvem qualquer empreendimento. Exatamente. Bom, gente, aí vocês entenderam um pouquinho aí do que é o dia a dia do cartório, como é que funciona, né? A gente ainda tem bastante para conversar aqui, mas agora, inclusive, eu vou chamar ela de novo na coluna da doutora Camila Costa Xavier, para você entender um pouco mais aí dos cartórios. Vamos lá, doutora Camila? Vamos lá! Olá, eu sou a doutora Camila Costa Xavier, sou tabeliã de notas e registradora civil das pessoas naturais da comarca de Curitiba, estado do Paraná. Sou titular do Cartório do Tatuquara e colunista do programa Direito em Foco. É um prazer estar aqui com vocês no Cartório em Foco, a coluna semanal na qual trago dicas e informações sobre o direito notarial e registral. Meu objetivo é explicar esses temas de forma simples e direta, para que todos, desde o cidadão até o estudante ou profissional do direito, possam entender como utilizar o cartório como forma de prevenção ou solução de conflitos. Acompanhe essa coluna toda semana e veja como aproveitar ao máximo os serviços dos cartórios brasileiros. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida, o reconhecimento de firma.
Há dois tipos, o reconhecimento por autenticidade e o reconhecimento por semelhança. No reconhecimento por autenticidade, você precisa assinar o documento na frente do tabelião e também assinar um livro especial. Esse processo deixa um registro formal no cartório, o que torna o ato mais seguro, pois o tabelião garante que você assinou o documento pessoalmente. No reconhecimento por semelhança, o tabelião apenas compara a assinatura lançada no documento com a assinatura previamente arquivada no cartão de firmas. Se houver similitude entre ambas, a assinatura será reconhecida. Esse processo é um pouco mais rápido, mas ele não deixa registro no cartório. Portanto, se você precisar de uma cópia do documento no futuro, não conseguirá, nem no reconhecimento por semelhança, nem no reconhecimento por autenticidade. No reconhecimento por autenticidade, o que você pode pedir é uma certidão do teor do livro, mas essa certidão trará informações abreviadas a respeito da natureza jurídica do contrato que foi assinado, da data e de quem o assinou. Então, se você achar que vai precisar de uma cópia depois, uma boa ideia é pedir uma cópia autenticada ou considerar fazer o ato por escritura pública. Isso te garante acesso às segundas vias no futuro com fé pública. O reconhecimento de firma não serve apenas para validar a veracidade de uma assinatura. Ele também pode funcionar como uma prova oficial da data em que o contrato foi assinado. Às vezes, as partes esquecem de lançar a data nos documentos, mas o reconhecimento de firma cria um registro do dia em que foi feito. Isso é muito importante nos casos em que há discussões sobre o momento a partir da qual as partes se comprometeram mutuamente. A data do reconhecimento de firma, que aparece na etiqueta do cartório, tem fé pública e pode ser usada como prova. Sabia que você também pode conferir se o reconhecimento de firma lançado em um documento que te foi apresentado é verdadeiro? É super simples. Basta acessar o site do Funarpem e digitar o código do selo que sai impresso na etiqueta de reconhecimento de firma. Uma outra forma é ler o QR Code que é lançado na etiqueta de reconhecimento de firma. Ele irá te direcionar para o site do Funarpem, no qual você poderá lançar o código do selo e verificar a veracidade daquele documento. Agora vamos falar sobre como a tecnologia tem facilitado a vida dos cidadãos. Você sabia que o reconhecimento de firma pode ser feito de forma 100% virtual através do aplicativo e-Notariado? Com a plataforma e-Notariado, você pode usar o módulo e-Note Assina para assinar documentos sem sair de casa. O primeiro passo é baixar o aplicativo no seu celular. O download é totalmente gratuito. O segundo passo é solicitar a um tabelião de notas da cidade em que você reside a emissão de um certificado digital. Essa emissão pode ser feita tanto de forma presencial quanto de forma remota através de uma videoconferência. Após a realização da videoconferência, você receberá em seu e-mail ou por SMS instruções para finalizar a emissão do certificado digital e logo em seguida ele aparecerá vinculado ao seu aplicativo. A partir daí, você pode utilizar todos os serviços dos cartórios de notas brasileiros de forma 100% digital. Usar a plataforma e-Note Assina para assinar documentos é muito fácil. Primeiro, você deve fazer o upload do documento que você deseja assinar em formato PDF. Dentro da plataforma, você deve estruturar um fluxo de assinaturas, estabelecendo quem são as pessoas que irão assinar e em qual ordem irão assinar. Você também pode posicionar a assinatura adequadamente dentro do contexto do documento. Todas as pessoas que forem assinar precisam possuir o aplicativo e o certificado e-notariado. Depois de tudo organizado, é só escolher a forma de pagamento e pronto. O seu documento estará assinado com validade jurídica e com a força de um reconhecimento de firma por semelhança. O custo do serviço é exatamente o mesmo do custo do serviço no cartório, ou seja, não há distinção de valores. O aplicativo pretende fornecer uma comodidade para o cidadão. Aqui vai mais uma dica. Você sabia que o aplicativo e-Notariado possui uma ferramenta que permite buscar em qual cartório uma pessoa tem firma aberta? Basta lançar o CPF do indivíduo que ele irá apontar em quais cartórios a sua firma está registrada. Isso facilita o reconhecimento de firma por semelhança ou por autenticidade, tendo em vista a desnecessidade de abertura de um novo cadastro em um novo cartório.
Essas foram as dicas de hoje do Cartório em Foco. Espero que tenham ajudado você, cidadão, a entender melhor o serviço cartorário e as facilidades que as novas tecnologias estão trazendo. Nos vemos na próxima semana com mais dicas e informações valiosas para o seu dia a dia. Até lá! Bom, voltamos então após a sua coluna, né, doutora? Sim. Sempre esclarecendo muito para o nosso público, está fazendo muito sucesso, inclusive a tua coluna, sendo muito assistida, muitos comentários, e a gente fica muito feliz porque nossa missão é essa, levar boa notícia, boa informação, esclarecimentos aí para a população de forma geral, né? Sim. Desmistificando aí muitas questões que até então, né, poderiam estar meio subentendidas, né? Sim. Enfim, aqui a gente vem realmente para falar a linguagem do nosso público, é o que o público quer saber. Mas, doutora, a gente falou muito de responsabilidade, né, no bloco anterior, já estávamos vindo aí nessa conversa, mas além disso, né, a gente sabe que uma das grandes reclamações e dores Sim. do cidadão, né, são os custos relacionados ao cartório. Mas, meu Deus, eu vou ter que fazer uma escritura pública, vou gastar tanto, vou ter que fazer um inventário, vou ter que fazer não sei o que, e tudo é gasto, e tudo é não sei o que, um reconhecimento de firma. Doutora, como que funciona isso? E quais são os custos envolvidos nessa gestão? Além do custo, né, dos atos que são praticados, Sim. também da operacionalização disso tudo que a gente vê lá, Dessa né? máquina, Dessa né? máquina. Então, de fato, esse é um assunto frequente, né, quando a gente fala essa questão dos emolumentos, né? O que é importante sabermos, né? Os emolumentos, eles são fixados por lei estadual. Então, cada estado tem um valor de emolumentos, tem uma lei prevendo regras específicas. Especificamente, o estado do Paraná, é uma curiosidade até, é o estado com serviço cartorário mais barato do Brasil. Eu falo que vale a pena demais usar o serviço cartorário no estado do Paraná, porque é um serviço de altíssima qualidade por um preço bastante singelo. Aí vocês vão falar, eu discordo. Mas é importante entender exatamente tudo que está envolvido. Então, essa fixação é feita por lei, né? A gente tem ali o valor dos emolumentos. Emolumentos são um valor que remuneram efetivamente o titular do cartório. E com aquela receita, com aquele valor que ele recebe, ele vai custear toda essa máquina. Então, se ele tiver em um prédio alugado, ele vai pagar o aluguel, o IPTU, o condomínio, a folha de pagamento, a internet, a luz, enfim, o sistema, tudo que envolve, né, tudo que é necessário para a prestação do serviço. E vai oferir, daí, o lucro, né, o que restar, se restar. Se restar, né, boa. E além disso, a gente tem que pensar também que, como eu falei no começo, existem muitos atos que são praticados a nível gratuito. Então, quando a gente fala da prática, não existe gratuidade sem uma fonte de custeio. Então, na verdade, né, se você tem ali um funcionário prestando um serviço gratuito, existe a hora do colaborador, existe tudo que envolve aquela mão de obra. Então, na verdade, isso vai ser custeado, por quê? Pelos atos que são pagos, entende? Então, na verdade, existe também essa conta aí que ela tem que ser feita. E tem que fechar, né? E ela tem que fechar, exato. Então, enfim, é um valor que é bastante acessível e, assim, extremamente mais baixo que outros estados, tá? Tem alguns estados vizinhos aqui, a exemplo de São Paulo, que sofrem bastante com o fato das pessoas se deslocarem para o Paraná para lavrar as escrituras. Tamanha é a diferença de emolumentos da casa de 30 vezes mais barato, entendem? Coisas desse gênero, basta consultar ali a tabela de emolumentos, vocês vão ver. Então, é realmente algo que é bastante acessível, por isso que eu particularmente, né, tento até ensinar para a população como se utilizar do serviço cartorário, exatamente por ter essa convicção firme de que ele ele fornece à população uma segurança, um benefício, a solução de um problema por um valor realmente bastante módico. Exatamente, é isso que a população precisa saber realmente, né, porque as pessoas, elas acabam ouvindo ou se atendo aquilo que nitidamente não é o mais importante e até não tem muitas vezes um comparativo para poder dizer se o serviço realmente é caro ou não. E é como a doutora Camila colocou aqui, né, existem estados da federação que praticam valores muito maiores, né?
nós mesmas, esses dias aí, acho que nós estávamos conversando sobre a questão de escritura pública, Sim. né, da diferença da escritura pública, né, aqui da outorga aqui e da outorga em São Paulo, que foi o que ela agora colocou aqui pra gente também. Sim. É que você pode chegar a pagar uma escritura pública em São Paulo quase 50 mil reais, não é? Aqui você tem um valor fixo de R$ 1.500 para celebrar uma escritura pública. Então, gente, é isso que eu falo, é qualidade de serviço, a prestação também, né? É aquilo, você recebe e você paga, é uma contraprestação. Sim. Então, né, toda uma série de questões aqui que estão envolvidas nesse caso, né, como a doutora Camila bem evidenciou, né, pagamento de funcionários, tem o próprio FUNREJUS, que é pago, né, Sim. que não fica com o cartório, né, enfim. Recolhida à parte. Recolhida à parte, né, tem os impostos. Sim. Então, gente, é algo assim que, infelizmente, né, é um custo, né, a gente sabe quem quer pagar, ninguém quer pagar, claro, né, mas é um serviço que está sendo prestado por alguém sim, que né, foi investido na função, mas é uma atividade privada. Exato, exato. Então, Os custos, né, que é importante que a população saiba, existem faixas de valores, né, e conforme a faixa de valor ali do negócio, da operação, vamos supor uma compra e venda, né, aquilo ali vai ser encaixado numa faixa e vai corresponder a um valor de emolumentos. Então, não que o valor seja fixo especificamente de R$ 1.500, ele vai variar, claro, conforme exatamente o valor ali do negócio, mas ele, quando muito, né, o topo de tabela seria o valor mais alto ali a ser cobrado, chegaria ali a R$ 1.500 e poucos reais hoje em 2024, isso já considerando os impostos de ISS, FUNSEG, né, e aí o FUNREJUS é pago à parte pelos indivíduos interessados ali, é destinado ao tribunal, ou seja, não é destinado ao cartório. Muitas vezes a pessoa paga junto e ela acha assim, tô pagando isso pro cartório. Não, aquele dinheiro tem um outro destino, claro, um destino super importante, super louvável, sim, claro, né, tá tudo certo, mas de fato é bastante diferente. Então a gente observa essa fuga, inclusive essa espécie de guerra entre estados, né, ali no norte do Paraná a gente tem ali o pessoal do Mato Grosso, né, que também tem uma tabela bastante alta, tem todo o interesse em vir e fazer as escrituras aqui. Então, às vezes, até gera um certo desconforto com colegas de outros estados, mas é porque realmente a diferença é enorme. É, com certeza, gente. Então, né, só a gente sabendo disso já dá aquele alívio, né, no nosso bolso, no nosso coração, saber que a gente não está pagando, né, emolumentos mais caros e, pelo contrário, estamos aí com os valores mais baixos ou um dos mais baixos do Brasil. Então, gente, aí tem, né, outras questões, outras tantas questões envolvidas, né, que a gente não consegue explorar tudo aqui, mas só para vocês terem uma dimensão. Sim. Mas, doutora, a gente volta a conversar ainda, mas agora eu vou chamar aí a coluna de Direito Imobiliário. Olá, meu querido amigo, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, especialmente quando a gente está tratando de compra e venda de imóveis, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou o famoso ITBI, como vulgarmente aí é chamado por todo mundo, né? A gente sempre fala aí, vou recolher o ITBI, puxa vida, né? Vai encarecer ainda mais a minha compra e venda, puxa, são 2%, são 3%, são 4%. Bom, já começa por aí a problemática, né, gente? Que a gente não tem um percentual fixo, né? Pode variar entre 2% a 4% no país, a depender do município. Então, eu já não posso falar para vocês que eu tenho uma alíquota única aqui, porque não existe, né? Isso vai variar muito. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente fala de uma alíquota de 2,7%, tá? Mas vejam que a grande problemática aqui não é necessariamente a alíquota, mas sim o momento do seu recolhimento. Qual é o momento do recolhimento do ITBI? Eu tenho que recolher o ITBI quando eu assino o contrato de compra e venda, quando eu assino a escritura, quando eu faço o registro, enfim, qual é o momento mais adequado? E aí é que está a questão, minha gente, porque, na verdade, a gente vai depender muito do local onde nós vamos estar. Se eu falo do município de São Paulo, eu tenho que recolher o ITBI ou melhor até falando, antes da assinatura do contrato de compra e venda. Sou pena de, inclusive, ter que pagar multa e juros.
Agora, se eu estiver falando do município de Curitiba, eu já estou numa condição diferente. Eu não teria obrigatoriedade, não tenho a obrigatoriedade de fazer o recolhimento no momento que eu celebro o contrato ou a escritura, mas sim até o registro. E aí você pode me dizer, nossa, Débora, que bom então, né, para quem mora em Curitiba, só precisa recolher o ITBI quando for registrar. Então, gente, bom é até bom, tá? Não posso dizer que não seja, mas nós temos um grande problema que pode ser gerado caso eu não recolha e caso eu não faça a transferência. E como o recolhimento é condição para transferência em Curitiba, muitas vezes alguém desavisadamente pode fazer a compra e venda e achar que está tranquilo com o contrato, está tranquilo com a escritura e pensar assim, como eu tenho o tempo para recolher até o momento de eu fazer o registro, então eu vou esperar mais um pouquinho, né? Porque, bem ou mal, vai pesar esse 2,7% sobre o valor da operação. Então, eu vou esperar um pouquinho para fazer isso, porque, não dá nada. Mas, gente, aí que mora o perigo. Porque, por mais que eu tenha essa prerrogativa, essa possibilidade de fazer o recolhimento lá ou até o registro, é importante que você reserve esse valor para fazer o recolhimento e fazer o registro, tá? Eu sei que pesa, gente, eu sei que não é fácil, mas deixar de recolher para poder fazer, ou melhor, para não precisar neste momento, né, ter esse gasto, né, vai te gerar um grande problema que é não poder registrar. Então, esse é o grande obstáculo que você vai ter, de não poder registrar, porque se você não recolhe, você não registra. E ao mesmo tempo, e além disso, principalmente, você vai poder ter o grande problema que é vir a enfrentar prejuízos, porque você sabe que nos moldes do artigo 1245 do Código Civil, enquanto você não transferir essa propriedade para você, você não é dono. Então, a propriedade, ela vai estar ainda com aquele que te vendeu, com aquela pessoa para a qual você já pagou o preço do imóvel, muitas vezes o preço integral, e você ainda não transmitiu para você, não fez a transferência para você, ou seja, não houve uma transmissão de propriedade. Então, neste caso, gente, como você ficou inerte, se acontecer qualquer coisa nesse meio do caminho aí, você pode vir a perder este imóvel. E é essa a grande preocupação. Então, ainda que o município te garanta a possibilidade de recolher esse tributo apenas lá no momento ou até o momento do registro, saiba que você pode estar correndo um risco se você não fizer o registro. Então, tenta reservar um dinheiro aí, fazer esse pagamento para poder registrar o quanto antes, tá? No município de São Paulo, por exemplo, como já é obrigatoriedade, né, que seja feito no momento do contrato ou da contratação, já não haveria esse problema, por exemplo, de dizer assim, não tenho dinheiro para pagar o imposto, por isso não vou registrar, né? Então, lá você tem que pagar, obrigatoriamente você vai ter que pagar, porque a lei assim determina, sob pena de pagar juros e multa. Como eu falei, gente, se tem gente que não paga, pode até ter, né? Às vezes o pessoal até fala pra mim, mas Débora, eu nunca vi isso, porque eu ajo diferente, na minha profissão não é assim, porque eu nunca vi isso. Gente, muitas vezes a pessoa está fazendo da forma errada, porque não conhece a lei. Isso não quer dizer que estar fazendo assim está certo. Então, o que a gente tem para passar para vocês aqui é a forma correta de proceder. Então, isso que eu quero sempre falar para você. O fato de você fazer assim não quer dizer que está certo. Pode ser que ninguém tenha aplicado multa ainda, porque o teu contrato não foi levado a registro. Logicamente, ninguém vai saber que você celebrou um contrato, né? A gente só tem como saber a partir do momento que isso se torna público, né? Ou como tornar público esse evento a partir do momento que você registra. Então, gente, não dá para dizer assim, eu faço assim e nunca aconteceu nada, né? O famoso não deu nada. Então, toma cuidado com isso. Então, São Paulo tem disposição legal tratando da obrigatoriedade do recolhimento do ITBI no momento da celebração do negócio. Então, você já sabe que se estiver em São Paulo, assim deve proceder.
Agora, em Curitiba e talvez em muitas outras cidades, a gente já não tem esse problema, né? De ter que fazer obrigatoriamente esse recolhimento no ato da celebração do contrato ou da escritura pública, porque você pode fazer o recolhimento até o momento da transferência. Então, se vocês querem realmente uma dica importante e fundamental para proteger o seu bem, separa o dinheiro do ITBI, faz esse recolhimento para você já poder registrar, independentemente do momento, né, que seja aí ou se torne obrigatório esse recolhimento, tá? A gente sabe que aqui em Curitiba, por exemplo, ainda que tenha essa possibilidade, e não só em Curitiba, a matrícula ela vale por 30 dias. A partir do momento em que você tem um transcurso de 30 dias, você já não tem segurança mais para dizer se esse imóvel não tem mais não tem uma constrição, não tem um gravame, não tem uma penhora, não tem qualquer coisa que possa aí trazer um prejuízo financeiro para você, até te levar a perder o bem que você comprou. Então, como a gente sabe que são 30 dias aí da emissão dessa matrícula, procura fazer isso dentro desse prazo para você se proteger, para você não ter problema, para você não perder esse imóvel, para você ter segurança jurídica, gente, tá? Então, essa é a dica, acho que preciosa que eu tenho hoje para vocês aqui, e para lembrá-los sempre de que quem não transfere para si o imóvel não é dono nos termos do 1245 do Código Civil. Então, transfere esse imóvel, faz isso o mais rapidamente possível, para que você tenha, então, a segurança necessária para esse bem da sua vida, para a sua casa, para o seu sonho, que normalmente é aí o sonho de todo brasileiro, ter a sua casa própria. Mas não esqueça nunca, 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 que só é sua a partir do momento que você tiver o seu nome lá na matrícula do imóvel. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouquinho mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Bom, voltamos com o nosso último bloco, né? Infelizmente, doutora. Passa tão rápido. Não, passa tão rápido. A gente vai conversando aqui, tanta coisa pra gente falar sempre, tanta dúvida, né? Tanta pergunta que vem aí bacana. Até, infelizmente, vou ter que deixar algumas de fora, mas a gente tenta concentrar o máximo. Sim. Nessa última pergunta aqui, então, pra gente ver o que mais que a gente pode esclarecer para o nosso público, né? A gente sabe que, além de responsabilidades, além de custos, enfim, existem também aí, né, doutora, muitos desafios nessa profissão tão bonita que você exerce, né, e que você muito bem, né, pôde demonstrar para nós aqui, pelo menos um pouco, né, do que é tudo isso, né. Sim. E nesse sentido, né, eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre esses desafios, incluindo aí tantos outros aspectos, né, como a desjudicialização, extrajudicialização, questões também que trazem a tecnologia tão forte para a gente, né? Com certeza. E até para o nosso público também entender aqui esse momento tão importante que os cartórios estão atravessando agora. Com certeza, doutor, isso é fundamental. De fato, nós estamos num momento de transformação. Uhum. Aquela atividade ou aquela imagem da atividade cartorária tradicional, né? Uhum. Aquela coisa ali de bater o carimbo, né? Daquele reconhecimento de firma. Isso existe, claro, claro, com certeza. Todas essas funções, né, estão conosco e preservam, né, a sua importância, e até estamos conversando sobre muitas delas ali na coluna, dando dicas ali para vocês mais específicas, mas nós estamos realmente no momento de informatização, ou seja, no momento de prestação desses serviços em ambiente virtual. Então, a ideia de ter que ir ao cartório fisicamente para resolver um problema hoje é uma ideia que já passou. Então, hoje no tabelionato de notas nós temos, por exemplo, o aplicativo e-notariado, que permite, né, a prática de qualquer ato. É um aplicativo cujo download é gratuito. Qualquer cidadão brasileiro pode solicitar a emissão de um certificado digital, cuja emissão pode ser presencial ou remota e também é gratuita, e te permite utilizar todo o serviço, né, que um cartório de notas pode te oferecer. Então, desde aquele reconhecimento de firma tradicional,
né, a gente tem que reconstruir essa ideia, porque hoje ele pode ser feito digitalmente, né? É possível fazer ali uma assinatura digital com força de reconhecimento até outros atos, escrituras, procurações, testamentos, né? Então estamos num outro momento, e cada vez mais esse movimento ele vai o que? Se ampliar, né? Porque nós entendemos que é isso que a sociedade precisa, é isso que ela pede. Então, mais uma vez, investimos, é um investimento privado, no sentido de atender a sociedade da forma como ela quer ser atendida. Exatamente. Né? Então, existe todo um movimento interno nosso neste sentido. E hoje a gente está vivendo uma fase, né, um momento jurídico que transcende aí essa questão cartorária, tá? Isso já vai mais, até poderíamos falar até eventualmente numa política judiciária, mas é um movimento que transcende a situação brasileira, tá, gente? É algo que se observa a nível mundial, que é esse movimento de desjudicialização, ou seja, que do judiciário compartilhar algumas competências com o extrajudicial, permitindo que a população solucione alguns de seus problemas diretamente junto ao tabelião, né? Por quê? Porque afinal o tabelião, assim, né, como muitas dessas principais carreiras jurídicas que citamos aqui, também é um profissional do direito, aprovado em um concurso público de provas e títulos, né, um concurso que tem fase objetiva, discursiva, oral, prova de títulos, assume uma responsabilidade de gerir todo esse serviço, de montar toda essa máquina. Então, tem uma expertise nessa área do direito, que, como comentamos aqui, é uma área super específica, né, que infelizmente não é tão abordada na faculdade, nas pós-graduações, infelizmente nos mestrados acha-se pouca informação sobre isso. Então o tabelião registrador é esse profissional altamente especializado nesta matéria, né, e tem condições, né, de realizar, de assessorar o cidadão nesse sentido, porque é também um sujeito que é imparcial, que também possui, né, todo um regramento, uma responsabilidade civil muito, muito grande, né, muito intensa ali. Então ele está ali na condição de um agente imparcial, né, apto a solucionar determinados tipos de problemas. Então hoje nós estamos recebendo ali, desde, esse movimento começou no Brasil ali em 2011, né, quando nós tivemos uma lei que permitiu que os divórcios fossem feitos em cartório, os inventários, né. 2015 reforçou também até a questão da uso capião, né. Uso capião, depois nós tivemos outras novidades, a adjudicação compulsória, veio a ata notarial ganhando, né, um peso super importante aí, especialmente nesse mundo digital em que vivemos, né, em que é muito difícil comprovar, né, uma série de situações ali, conversas de WhatsApp, conteúdos de sites, enfim. Então veio a ata notarial. Mais recentemente veio a ampliação, né, a possibilidade de realização do inventário extrajudicial mesmo com menores. Então nós vamos vendo, né, esse movimento ali, cada dia dá-se um passinho, né? Então é como se o judiciário desse também um voto de confiança aos cartórios, que por outro lado tem respondido, né, à altura. Em linhas gerais, a advocacia, os cidadãos que têm utilizado, né, dos serviços aí, tem feito um inventário, tem feito um divórcio, tem se beneficiado de uma celeridade maior, né, e muitas vezes, até nós falamos aqui de comparação de custas entre cartórios de diversos estados, mas é importante comparar também as custas do extrajudicial com as custas do judicial. Também, né, nossa. Que é um outro assunto também. Então, muitas vezes vê-se que existe ali uma situação, né, bastante vantajosa também. E aí, à medida em que a gente vai tendo esse feedback, né, e reforçando a confiança do cidadão, dos operadores do direito no trabalho, no serviço do extrajudicial, à medida em que vão chegando novos concursados, com esse alto nível de preparo e com essa energia de fazer a diferença, de fazer acontecer, né, esse movimento ele vai crescendo, vamos falar assim. E acaba, né, que falando sobre os desafios, né, hoje eu particularmente considero que um dos maiores desafios do extrajudicial é o preconceito, é superar a imagem ruim, né, que a opinião pública criou a respeito da atividade cartorária num dado momento. Acredito que com razão. Eu não estava aqui na época, então não posso responder por isso. Eu não posso responder por isso, mas a gente sabe, a gente conhece as histórias, a gente conhece como é que as coisas eram no passado, então... É que nós temos um marco também que cabe registrar, né?
Até a Sim, Constituição de até a 88. Constituição de 88, é verdade. Uhum. Com a Constituição de 88 veio a obrigatoriedade, né, de se realizar concurso para cartório. Até então, de fato, cartórios eram passados de pai para filho. Então, não necessariamente quem estava à frente do cartório tinha passado por todo esse processo. Tinha demonstrado toda essa aptidão para a prática do ato. Isso. Então, de fato, o serviço era completamente diferente. Mesmo assim, em muitos estados do Brasil, né, infelizmente, poucos concursos foram feitos, então não estão 100% providos os cartórios, mas esse movimento vem melhorado muito, né? E então, hoje eu julgo que nosso principal desafio e a minha principal meta pessoal, e é exatamente por isso que eu sou tão engajada nesse projeto de comunicação, é reverter essa imagem. É mostrar para a população que, na verdade, o cartório protege a população, e está aqui para servi-la, né? Então, para que a população saiba como que o cartório possa ajudá-la, né? E se aproxime. Sinta-se à vontade de se aproximar do cartório, de procurar o tabelião, de procurar o registrador, deposite sua confiança nessa instituição importante, né, do nosso país, e, enfim, é algo que eu acredito, sinceramente, que eu convido todos vocês a conhecerem esse novo conceito de serviço cartorário. Eu garanto que comigo vão ter essa experiência positiva. Ai, que bom, doutora. Bom, falar com você é sempre uma alegria, né, eu sempre aprendo muito e fico realmente muito feliz, me sinto lisonjeada por tê-la aqui hoje. Imagina. Né, por ter a sua amizade, por aprender tanto contigo. Imagina, doutora. Igualmente, é uma alegria para mim. Parabéns por esse programa, por essa iniciativa incrível de levar o direito de forma acessível ao cidadão. O trabalho que você tem feito é de uma contribuição, de uma relevância incrível, e eu agradeço o convite para estar aqui hoje nessa entrevista e na coluna. Mas você imagina, não pode faltar, né? A doutora Camila agora vai estar com a gente aqui direto e vamos ter muitos projetos, né, juntas aí para a população, né, se Deus quiser, né, levar mais conhecimento, com certeza, informações aí de qualidade e, sobretudo, inspirar, né, doutora? Sim. Que a gente sempre fala que é algo que para mim é muito importante, que não importa onde você comece, mas sim você consiga chegar lá, consiga chegar onde você quer. E nenhuma de nós começou aqui. Não. Né? Nós começamos, nós temos uma história de luta, de sofrimento, com certeza, de muitas batalhas e de inúmeras conquistas. Né? Exatamente. Eu não comecei aqui, aspirava a estar num lugar incomum, sempre quis fazer a diferença na sociedade, na vida de alguém, e hoje estar aqui inspirando pessoas com as entrevistas e, sobretudo, com os entrevistados, e hoje você é uma delas, para mim é o que me motiva realmente a fazer o que faço. E é muito bom a gente saber que alguém está sendo tocado por isso que nós estamos fazendo hoje. Isso é muito importante. É muito importante. Então, acho que a nossa diferença a gente faz, nem que seja na vida de uma única pessoa. Com certeza. Né? Se essa mensagem chegar e tocar uma única pessoa, uma única pessoa tiver uma informação nova que não tinha, já está valendo. Estamos satisfeitos, na verdade, doutora. Já fizemos a nossa parte, com né? certeza, com então, certeza. É isso que eu sempre falo, sabe? A gente está aqui, não por acaso, por missão, para levar realmente aquilo que a gente tem de melhor. Sim. E eu só tenho a te agradecer, doutora, por ter vindo, por estar aqui conosco semanalmente também nas suas colunas. Igualmente. Não, eu só tenho a agradecer esse espaço. Esse espaço, essa oportunidade que a doutora me deu. E espero contribuir um pouquinho aí para todos vocês e engrandecer esse programa maravilhoso. Com certeza, já está tornando imenso, gigante, né, com a sua participação. E hoje ainda estando aqui conosco, marcando presença aqui nesse espaço, que também é seu. Né? Ai, muito obrigada de coração. Bom, seja sempre muito bem-vinda, doutora, volte sempre que quiser, sempre que tiver qualquer situação nova, qualquer informação que queira passar para o nosso público, a gente marca e você vem aqui para conversar. Tá combinado. Bom, gente, era isso então, nosso programa hoje, né, com essa entrevista riquíssima, com tanta beleza, com tanto conhecimento, com tanta dedicação, com tanta inspiração. E a gente espera que tenha conseguido realmente, não eu, mas sim a minha entrevistada, levar para você o melhor, levar para você essa qualidade, esse conhecimento incrível, né? E para que você saiba sempre que, independentemente do momento que você estiver passando, da situação que você estiver enfrentando, que você pode vencer,
que você pode transformar a sua vida e ser um agente de transformação no mundo. Acredite, confie, você pode. Volto na próxima semana. Um beijo, até lá.